Olá, tudo bom? Meu nome é Nicolas, eu pertenço ao time de ensino da EDIP e a gente está fazendo um projeto de seminários, um projeto colaborativo, onde CACDistas preparam aulas, discutem, né? Seria mais um seminário mesmo, do que a gente estuda, do que a gente está estudando, de uma matéria que a gente domina, enfim. E após a discussão a gente coloca alguns dos resultados aqui na rede, né? A ideia da EDIP é ser um projeto de colaboração, né, de rede de CSDista para CSDista. Se você tem interesse em fazer parte desse time, você pode usar o link que o César vai colocar quando ele subir esse vídeo. Eu sou professor de História, hoje a gente vai conversar sobre o livro de História, mas essa coincidência, ela não é a regra, né, porque CSDista tem que estudar sobre tudo. Então, a gente estuda tudo e compartilha tudo e discute, debate. Então, às vezes eu posso aparecer aqui falando sobre algum outro tema, outra pessoa pode vir falar de história, etc, etc, né? Então, se você não tem uma formação em alguma área específica do concurso, não tem problema. Porque o negócio é a gente estudar e se ajudar. E vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu gostei bastante, chamado Tempo Saquarema, do professor Ilmar Roloff de Matos, que é professor da PUC Rio, acredito eu. Foi uma tese de doutorado que ele transformou em livro, que ganhou um prêmio, né? Prêmio como dentro do gênero história, né? Uma das pessoas que estava na banca para decidir esse prêmio foi o José Murilo de Carvalho, que é um grande, sensacional historiador, né, que a gente tem. Enfim, e aí a discussão do professor Omar, ela se refere... o nome do livro é Tempo Saquarema. Saquarema era como eram conhecidos os conservadores. Mas ele vai definir melhor esse termo ao longo do livro. Porque para ele, Saquarema não era necessariamente os políticos de carreira, mas todo um aparato da classe senhorial que vai estabelecer consensos políticos no Brasil pós-período regencial e vai estabelecer uma agenda política sob a qual vai nascer o Brasil enquanto Estado-nação. Né? Então pensa, primeiro reinado, teve aquelas instabilidades clássicas de país recém-independente. O período regencial ele foi um período turbulento, onde a gente teve um grande avanço liberal e depois um regresso. Né? Foi quando o Brasil foi governado por um padre bem liberal mesmo, progressista, né? O Antônio Feijó. Inclusive essa era uma característica dos padres no Brasil, em especial a primeira metade do século XIX. Talvez isso explique por que são tão abundantes as personalidades históricas da segunda metade do século XIX, que eram filhos de padre. Fica aí a questão. E o consenso Saquarema é justamente a necessidade da estabilidade dentro do Império. E o raciocínio deles, e quando eu falo deles, eu vou me referindo especialmente à Trindade Saquarema, da qual compõem o Visconde do Uruguai, Eusébio de Queiroz, e o Marquês de Paraná, o senhor Hermeto Honório Carneiro Leão, que viria a chefiar depois o Gabinete da Conciliação, que ocorre durante esse período que o professor Ilmar denomina então de Tempo Saquarema, né? É um período que a pauta conservadora ela vai reinar, mesmo se por um acaso o gabinete que estiver no poder for liberal, como aconteceu de 44 a 48. Mas a ideia a gente não pode ter instabilidade. E aí o professor vai... E ele vai misturar várias áreas. Ele vai discutir filosofia, literatura, a partir de vários discursos da época. É um livro recheado de fontes. Bem bacana para conhecer o século XIX no Brasil. E aí tem três discussões, que são as três partes que ele divide o livro. E a primeira ele vai caracterizar o Império Brasileiro e a classe política, né, do Império. E ele usa muito literatura para fazer isso. Uma das fontes dele é o Antônio Cândido. E um referencial teórico que ele tem é o Gramsci, que está pensando as classes políticas enquanto conjunto de formações intelectuais, né? Os gramscianos que me perdoem, mas eu quero focar na tese do professor Ilmar. Né? Tem muita gente que curte o Gramsci que não vai gostar dessa redução. Ele é muito mais complexo que isso, eu sei. E aí, nesse primeiro momento do livro, ele vai colocar para a gente como que existiam as divisões entre partidos, mas elas eram um pouco mais perenes do que, por exemplo, as relações entre matrimônio, né?
corroborando um pouco com a tese do professor José Murilo de Carvalho na construção da ordem, de que as classes dirigentes do país elas eram homogêneas até certo ponto. No entanto, e ele já começa essa discussão logo no início da parte 2, não é porque eles têm ponto de aproximação que eles eram a mesma coisa. Né? Liberais, vulgo Luzias, e conservadores, vulgo Saquaremas, não eram necessariamente iguais, como um discurso mais simplista sobre política no Império vai sugerir. O que acontece é que eles vão ter uma relação hierárquica durante o governo Saquarema. O governo Saquarema não, durante o tempo Saquarema, em que o partido Saquarema vai estar acima do partido Luzia, porque é ele que vai tocar a pauta política do país. E é uma pauta que vai priorizar a estabilidade. Até se chegar a um consenso de que, se você quer medidas muito liberais, se você quer ir contra o consenso Saquarema, de certa medida, você está indo contra o Império. Né? Porque o que a gente precisa resguardar agora é a estabilidade para poder tocar o país. Que, mal e mal, os Saquaremas vão conseguir fazer. Né? E aí vai ter, mais pro fim do livro, tem uma discussão bem profunda sobre como eles vão usar a instrução pública de laboratório para a formulação desse conceito. Né? E como essa coisa da autonomia e da ordem e da soberania nacional está presente muito no discurso de Eusébio de Queiroz, durante a criação da lei Eusébio de Queiroz, em que o Brasil finalmente proibia o tráfico internacional de escravos. Né? E tem uma discussão interessantíssima do professor sobre as consequências disso para as questões internas do Brasil. Né? Mas voltando à tese do livro, de uma maneira um pouco mais discreta do que a caracterização da classe Saquarema, o professor Ilmar ele vai trazer para a gente uma perspectiva um quanto pesada, né, de como esse consenso estabelece. Porque enquanto existia a figura da Inglaterra para unir a classe senhorial diante de um inimigo externo, ele vai colocar aqui o inimigo interno, que vai dar um medo nos liberais, ou vai dar um medo na classe dirigente, ao ponto de que se possa firmar um consenso em torno da estabilidade, da segurança, são as populações mestiças, ou as populações afro-brasileiras, ou os brancos empobrecidos. Porque o professor vai caracterizar que no entendimento desses caras, a gente vai ter 3 mundos no Brasil. A gente tem os senhores, que são sujeitos políticos plenos, que têm rendas, terras, que são donos de seus corpos e corpos de outros, né? Vulgo a Casa Grande. A gente vai ter a senzala, e ele escreve esse livro um pouco ainda fora de discussões que viriam na história social posteriores, com Sidney Chalub e tal. Então ele vai entender que os escravizados eles eram lidos como coisas, né? Então a gente vai ter a senzala, a Casa Grande, a senzala, e o que vai dar medo na classe política dirigente é o mundo do meio, né? O mundo que nasce desse encontro, desse choque, e que não tem um lugar predestinado como a Casa Grande, a senzala, que a classe dirigente vai olhar para esses caras e vai chamar de vadios, de vagabundos, né? Ou a plebe, a ralé, que são os brancos empobrecidos, os mestiços, os escravos libertos. Toda essa massa que a classe dirigente pensa que, pô, daqui a pouco esse povo se revolta. E eles tiveram exemplos disso, especialmente no período regencial, né? A gente teve a Revolta dos Malês, a gente teve a Balaiada, a gente teve a Cabanagem, a gente teve uma série de associações coletivas desse setor da população que desafiou a estabilidade do Império. Então, enquanto você tem o medo do inimigo externo, que seria a Inglaterra, cada vez mais pressionando pelo fim do tráfico de escravizados, dentro do país teria esse medo dessa grande parcela da população. Então é como se o Brasil fosse não só um país racista, né? Pelo menos da parte da elite, mas como fruto do racismo em si. E a consolidação do Estado brasileiro é fruto desse medo, né? O medo desse outro, desse outro que é consequência de um projeto violento que a minha classe operou. Enfim, aí a gente pode adentrar em outra seara que talvez não seja tão útil para o CACD em si, né?
E na última parte do livro, ele vai explanar um pouco sobre a necessidade desse consenso para os saquaremas, usando uma metáfora do Visconde do Uruguai, que ele vai que nomeou a troca total de poder de um governo para o outro, de teia de Penélope. É como se uma gestão governamental ficasse ali seus 4, 5 anos, e quando fosse substituído por outra, tudo se iniciaria do zero, né? E aí eles buscaram alternativas para garantir uma certa continuidade na gestão pública do Brasil. E é isso. Que isso sirva de convite para quem quiser conhecer a obra do professor, ou estudar para o CACD, fazer parte do nosso grupo, etc, etc, etc. E acho que podemos ficar por aí. Obrigadão pela atenção e até a próxima.